Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Tudo bem com vocês? Feliz Dia dos Pais aí a todos os pais que tiverem acesso a essa ministração, a este culto. Que mais uma vez Deus fale de forma poderosa ao teu coração, que Deus te dê entendimento sobre todas as coisas. Eu recebi aqui o testemunho do irmão Michel, de um acidente que aconteceu lá na Bahia, e era para um sobrinho dele, uma sobrinha dele, pequena, recém-nascida, estar no carro. Resolveram que não iam levar a sobrinha no carro, e o carro capotou lá no trajeto, e graças a Deus todos estão vivos, e graças a Deus a recém-nascida não estava dentro do carro, né? Então ele agradece a Deus pelo livramento. E também havia um processo na justiça desde 2020 de uma certa questão lá da família, e foi liberado essa semana. Então ele agradece a Deus aí pela providência de Deus dessas coisas que nós estávamos aí em oração pela vida dele, né? Então que Deus abençoe, Michel, a tua casa, a tua família, e que Deus continue fazendo cada vez mais milagres na vida de vocês. Amém? Hoje eu vou falar sobre a serpente precisa ser quebrada. A serpente precisa ser quebrada, né? Então é isso mesmo que você ouviu. A serpente, a cobra, a serpente precisa ser quebrada. E inicialmente eu vou ler lá em Números, capítulo 21, de 4 a 9, para vocês entenderem o contexto daquilo que nós vamos falar esta noite, né? Que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê ousadia, unção, poder no Espírito Santo de Deus para falar sobre este assunto, né? Então que os anjos do Senhor nos guarde, que o Senhor revista e restaure a armadura de cada um de nós, e que o Senhor nos livre também de todo tipo de retaliação e de todo tipo de ataque do mal. Amém? Então, a serpente precisa ser quebrada. Números, capítulo 21, versos de 4 a 9, diz assim: Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês não nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Então, já aqui nessa introdução aqui tem algumas coisas para a gente aprender, né? Primeiro, o povo, eles estavam caminhando pelo deserto, uma área desértica, porque fazia parte ali do plano de Deus, pelo menos inicialmente. Era um plano original ainda de Deus que eles andassem, passassem por aquele período no deserto. E quando o povo começou a reclamar que não tem pão e não tem água, né? E ainda eles disseram assim: e nós detestamos esta comida miserável. Então eles estavam reclamando de Deus daquilo que eles tinham. Quando eles dizem que detestavam a comida miserável, significa que eles tinham comida para comer. Uma das coisas primeiras que a gente aprende aqui já no dia de hoje é: Deus não gosta, já disse isso para vocês, repito agora em outro contexto, Deus não gosta de quem reclama. De novo, Deus não gosta de quem reclama. De novo, Deus não gosta de quem reclama. Então, a gente precisa sempre ficar atento, porque existe, né? Há de existir, há sempre uma razão para sermos gratos. Vamos supor que aconteceu um acidente e está todo mundo machucado na tua casa, mas você está bem. Ou está todo mundo machucado, mas você conseguiu ainda ouvir essa ministração. Então você pode agradecer a Deus, porque você poderia estar pior, mas não, você está bem ao ponto de conseguir ouvir uma ministração. Você pode não ter o que comer na sua casa, você pode não ter uma bela fatia de um presunto para comer, mas talvez você tenha pão. Então seja grato a Deus, ao invés de reclamar do presunto que não tem, seja grato a Deus pelo pão que tem.
Então, Deus ele ensina para nós, e eu acho que o período que o povo passou no deserto é o mais forte deles. Deus ensina para nós de forma muito clara de que ele não gosta de povo reclamão. Ele gosta daquele que é grato por aquilo que tem. Né? Você não tem duas camisas, mas você tem uma, e não tem ficado sem camisa, porque você tem uma. Então agradeça a Deus, fala, graças a Deus, pelo menos uma camisa eu tenho. Né? Você não pode não ter um carro, mas você pode dar graças a Deus porque você tem dinheiro para pegar uma condução, para você pegar um ônibus. Talvez você tenha dinheiro para pegar um carro de aplicativo. Então você agradece a Deus pelo que tem. Sempre olhe para a sua vida e entenda o seguinte: poderia estar pior. Uma frase que eu aprendi a duras penas na minha vida é que sempre pode piorar. Então, se você acha que a situação aí está ruim, a situação pode piorar. Se você acha que do jeito que está não está bom, agradeça a Deus, porque ela poderia ser pior do que o que ela está. Eu já brinquei aqui, já falei várias vezes aqui, de um dia que eu estava no trabalho e estava muito chateado. Tinha saído para almoçar já umas 3 horas da tarde, aquele dia que você tenta entregar as coisas e não consegue. E aí eu saí bravo, porque tudo estava dando errado. E nessa minha braveza aí eu acabei reclamando. Eu falei, puxa vida, só falta, agora podia ficar pior, só falta vir um passarinho e fazer sujeira em mim. E eu lembro que quando eu estava voltando daquele almoço lá, depois das 3 horas da tarde, voltando do almoço, a hora que eu entrei na empresa, o segurança olhou para mim e falou, ih rapaz, tá suja aí a sua camisa. E aí falei, pronto, agora o dia tá completo. Então assim, sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Então você tem que ser grato porque não piorou da forma que poderia piorar. Talvez você esteja com a sua casa aí num problema na justiça e que não se resolve há anos e você não sabe se a casa é sua ou se não é, mas agradeça a Deus porque até agora não te tiraram da tua casa. Então, assim, existe sempre uma forma de olhar diferente para as coisas. Eu gosto muito de um livro de um rapaz africano chamado Samuel Morris, porque ele era um índio africano e quando ele chega em Londres e tinha toda aquela pompa, né, e todo mundo preocupado com status, e aí alguém se oferece para dar uma bolsa de estudo para ele na faculdade, e então o homem diz assim para ele, o reitor da faculdade diz assim para ele, fala assim, você pode escolher o quarto que você quiser e dormir nele. Aí ele pega e diz para o homem assim, fala assim, me diz qual é o quarto que ninguém quer. Como assim? Fala, me diz qual é o quarto que ninguém quer. E aí o homem apontou e falou, é aquele ali, porque ele fica lá na parte de baixo. E ele é o único, sozinho. Ele falou, então eu quero esse quarto. E aí, para ele, não importava aonde ele ia dormir mais, porque ele era um índio, estava na África. E de repente ele não está mais na África. Ele embarcou de forma gratuita no navio e foi parar em Londres, sem gastar nenhum centavo. Lá em Londres ele estava andando de carruagem chique e daqui a pouco oferecem para ele uma bolsa de estudo em uma das maiores universidades lá da época. E aí quando perguntam para ele aonde ele quer dormir, para ele tanto faz. Por quê? Porque ele já se sente tão abençoado que o restante é só um detalhe. Não importa onde vai dormir, o importante é que eu vou aprender mais de Jesus, porque o foco dele, ele tinha ido para Londres porque ele queria aprender mais de Jesus. Então, a Bíblia diz aqui que o povo começou a reclamar, não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Aí o que aconteceu? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Sabe o que eu aprendo aqui? A gente sabe que na Bíblia, não é o contexto aqui, mas a gente sabe que na Bíblia, aí sou eu que estou falando, sabe que na Bíblia a serpente representa também, simboliza Satanás, o diabo. Então quando a gente vive reclamando da vida, do que não tem, ao invés de agradecer pelo que tem, nós atraímos demônios, nós atraímos serpentes para a nossa vida.
A Bíblia diz aqui que por causa da reclamação, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Então, a reclamação, além de atrair demônios para a nossa vida, a reclamação constante, sistemática, ela pode atrair também a sua morte. Ela pode antecipar a morte. A Bíblia diz que Deus falou que ia levar o povo até a terra prometida, mas a Bíblia também diz que todos aqueles que reclamaram, todos aqueles que duvidaram, nenhum deles entrou na terra prometida. Nenhum deles. Nenhum. Milhares de pessoas morreram, ou quem sabe até perto de 1 milhão de pessoas morreram no deserto e não conheceram a terra prometida. Por que não conheceram? Por que não experimentaram o melhor do que Deus tinha para elas? Porque reclamavam. Porque reclamavam. E eu sei que reclamar, às vezes dá até uma coceira na gente, porque a gente gosta de reclamar. A gente gosta de reclamar. Então, ser grato. Deus não gosta de quem reclama. E quando a gente reclama, você vai atrair serpentes para a sua vida. E você pode, inclusive, antecipar o teu tempo, antecipar a tua hora. Deus não tem uma programação, mas você reclama tanto que parece que não quer entrar na programação que Deus tem para você. Então, Deus vai deixar a gente andar na programação que a gente quiser. E aí diz assim, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos. Ou seja, na hora que chegou aquele monte de serpente, que do nada, eles falaram assim, com certeza é a mão de Deus, e eles já sabiam que era porque eles estavam reclamando. Então eles estão comprovando aqui para nós que a mão de Deus pesou sobre eles porque eles reclamaram daquilo que Deus tinha dado para eles comerem naquele tempo. E eles disseram, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Então eles não só reclamaram da comida, mas eles reclamaram para alguém, eles reclamaram de alguém. E aqui diz de forma clara, eles estão confessando, eles estão abrindo o coração, que eles dizem assim, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Eles estão falando assim, Moisés, nós pecamos porque falamos contra Deus e nós também falamos mal de você. Uma coisa que eu também tive que camelar um pouquinho, mas com o tempo a gente aprende, nunca se fala mal de uma autoridade. Nunca se trata uma autoridade de forma pejorativa. Se você considera que alguém é o teu líder, então você deve ser fiel a este líder, você deve preservar a dignidade desse líder, você deve honrar o nome desse líder, e se você tiver alguma coisa contra ele, de forma honesta, você deve ir até ele só e conversar com ele, mas nunca sair falando mal de um líder, porque Deus, e a gente vai vir em outros contextos, mas Deus não se agrada de pessoas que fazem fofoca do líder, porque falar de alguém na ausência dela, se não for elogio, é fofoca. É fofoca. E eu sei que você nunca fez isso na tua vida, mas quantos dizem assim, esse meu patrão devia morrer, esse meu patrão devia morrer. Quando eu não entendia essa palavra do respeito, da honra à autoridade, quando eu não entendia isto há 2000 e pouco, eu lembro que eu tive uma chefe mais tão ruim, que um dia ela entrou na reunião, a hora que eu olhei para ela, eu estava com tanta raiva daquela mulher, e já falei que é mulher, mas eu estava com tanta raiva daquela mulher, que eu imaginei ela caindo numa cova e a terra vinha por cima. Quando eu imaginei isso, na hora ela engasgou na mesa, tinha acabado de sentar, ela engasgou, começou a tossir e ela teve que sair para ir tossir fora da sala, até bom tempo depois dela se recompor e voltar. Eu pensei comigo, né? Ninguém sabe disso, né? Só eu sabia. Eu sabia o que estava pensando. E depois eu aprendi de Deus. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Porque a gente pode prejudicar alguém. Você pode destruir a vida de alguém. E aí eu aprendi a amar
os líderes que Deus colocava sobre mim, e eu aprendi a respeitar. Então, mesmo que eles sejam ignorantes, eu não sou. Mesmo que eles sejam abusivos, eu não sou. Mesmo que eles sejam grosseiros, eu não sou. Eu não me igualo, porque eu sei que eu sou diferente deles. Mas eu jamais vou usar uma palavra pejorativa para falar de um líder. Então, a gente não pode falar de um líder. A Bíblia diz que não se fala mal de um rei nem quando você está sozinho no teu quarto, nem quando você está com porta fechada, mesmo que não tenha ninguém vendo, não fale mal, porque a Bíblia diz que um ser alado, ou seja, espíritos podem ir lá e falar o que você falou. É complicado isso, e Deus odeia quem fala mal de líder. Certa vez falaram mal de Moisés, Deus reuniu todo mundo e matou todo mundo. Só dos principais líderes foram 250 que morreram. Só dos principais 250 morreram. Então, por quê? Porque a Bíblia diz pra gente lá em Romanos que todo líder é levantado por Deus. Todo líder é levantado por Deus. Não há nenhuma autoridade que não seja levantada por Deus. Algumas são levantadas até de acordo com o que o povo merece. De acordo com o que o povo merece. Alguns sofrem porque o povo escolheu sofrer. Então, a Bíblia ensina pra gente que aqui o pessoal tá falando assim, olha, nós pisamos na bola e nós pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Que ele tá falando assim, contra Deus e contra Moisés. Paulo, certa vez, ele chama o homem lá de parede branqueada. Daqui a pouco bateram nele, né, esbofetearam Paulo e falaram, como você ousa falar assim do sumo sacerdote? Ele falou, me desculpe, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Ou seja, Paulo, ele tinha razões para o que ele falou, mas quando ele viu que era uma autoridade, ele pediu perdão, ele se retratou. Por quê? Porque a Bíblia ensina pra gente que nós devemos honrar toda e qualquer autoridade. Nós devemos honrar toda e qualquer autoridade. Bom, e aí quando eles confessaram isso, ore, eles falaram para Moisés, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo e o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. E quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, o fato do povo reclamar atraía um monte de serpentes, serpentes de verdade mesmo, ali andando ali na areia do deserto. Elas apareciam do nada, como se estivesse por baixo da areia, subia do nada e mordia, e ali muita gente morreu, milhares de pessoas morreram ali naquele dia. O povo então pede para Moisés orar para que Deus, eles entenderam que aquilo era um castigo que Deus enviou, então eles pediram para o líder deles, de quem eles tinham falado mal, para orar. Você sabe que às vezes as pessoas vão falar mal de você, mas a solução do problema delas estará em você, então elas terão que vir até você, pedir perdão do que falou e para que você ore. Só depois que você orar por elas é que a situação delas vai se resolver. Isso aconteceu, por exemplo, com Jó. Jó, ele perdeu tudo, todo mundo começou a caçoar deles, até os amigos que teoricamente eram para consolar foram para acabar com a raça dele. E aí Deus falaram, vocês falaram errado e mal sobre o meu servo Jó, agora vão lá e peçam perdão para ele, e se ele perdoar vocês e orar por vocês, então eu restauro a vida de vocês. Porque Deus, ele ensina para nós em toda a palavra que deve haver respeito a toda e qualquer autoridade que ele colocar. Então você não fale mal de forma pejorativa de qualquer líder que você tenha. Ao contrário, ore por ele e coloque a vida dele nas mãos do Senhor. Peça para que Deus salve a vida dele. Então, mas você não agride de forma pejorativa. Você pode até falar assim, Senhor, eu não estou aguentando a pressão que essa pessoa está falando, então eu coloco essa pessoa nas tuas mãos para que o Senhor tome providência com essa pessoa. Mas você não agride. Mas você não vai agredir verbalmente, muito menos fisicamente. A Bíblia diz
que teve uma disputa ali por Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, e a Bíblia diz que o próprio Miguel não ousou, em momento algum, criticar Satanás. Então, Deus quer que a gente respeite as autoridades. A gente nunca fala de forma pejorativa. E a Bíblia diz, inclusive, honra quem honra. E a Bíblia nos ensina que toda autoridade que nós temos, ela deve ser honrada. Amém? Amém? Então, assim, quando Moisés orou, Deus deu a solução para Moisés. Moisés, é o seguinte, faz uma cobra de bronze, semelhante às que estão mordendo aí, faz uma delas de bronze, coloca no alto de um poste, no alto, né? E todo mundo que olhar para essa cobra, para essa serpente, ele vai ser curado, né? Então lá, faça uma serpente, coloca no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então, a serpente mordeu, olhou para a cobra, não morria. E assim a Bíblia diz para a gente que todos aqueles que olhavam para a serpente, então permanecia vivo. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Ou seja, a aflição continuava ainda no arraial. A aflição ainda continuava, porque você tinha que ficar atento que as cobras ainda estavam mordendo. Mas agora tinha uma solução. Todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze que Moisés fez no meio ali do deserto, todo aquele que olhava para a serpente de bronze, mesmo mordido, ele não morria. É como se levei uma mordida e eu olho nos olhos daquela serpente de bronze, é como se eu encarasse e é como se eu me despedisse, tipo, você não tem mais efeito sobre mim. Por quê? Porque era um comando, era uma ordem que Deus deu. Olhou para aquela serpente e ia ser restaurado. Agora, a questão é que Deus usou desta forma, e foi única, Deus usou desta forma para curar o povo. E aí, vale a pena a gente entrar numa questão de que Deus, ele usa de formas diferentes para realizar um milagre, para realizar uma cura, e não quer dizer que esta forma diferente é que vai se tornar um padrão. Então, você imagina assim, se tem alguém lá anotando, né? Eu assisti parte da série Chosen, e tem uma parte lá que Mateus começa a olhar para ele e anotar, né? É como se ele anotasse assim, como que eu curo um cego? E aí ele vai lá e Jesus só coloca a mão nos olhos e a pessoa é curada. Beleza, aí ele anotou, colocar as mãos nos olhos. Aí daqui a pouco Jesus cura outro, aí nesse Jesus fala, cospe no chão, faz um barrinho ali, com a laminha ali do chão, pega aquele barrinho e passa nos olhos da pessoa e fala para a pessoa, vai se lavar. Aí Mateus olha e fala, então já não é só colocar a mão nos olhos, então tem que passar cuspe e tal. Aí daqui a pouco Jesus vai, a pessoa volta e fala, não estou enxergando bem. Aí Jesus vai lá e ora de novo para a pessoa enxergar. Então assim, Mateus viu que não tinha um padrão. Não tinha um padrão na forma de Deus curar. Não existia um padrão. Não existia um padrão. Então, Deus, ele vai usar de formas muitas vezes diferentes para alcançar a mesma coisa. Talvez para um paralítico, ele fala, levanta e anda. Para outros, você vai, segura na mão da pessoa e levanta a pessoa. Não tem padrão. Eu já vi gente, por exemplo, libertando alguém de espírito imundo, ele dando um comando e o espírito indo embora. Eu também já vi gente falando que quando viu a pessoa, simplesmente abraçou a pessoa, e quando abraçou a pessoa, o espírito que estava perturbando aquela pessoa foi embora. Então a pessoa foi liberta com um abraço. Então,
isso é difícil para a gente, porque a gente tenta colocar um padrão. A Bíblia diz aqui em 2 Reis 18, de 1 a 4, diz assim: Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ezequias, já estou aqui muitos anos depois desse evento das cobras, tá? Das serpentes, muitos anos depois. Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Agora presta atenção nesse detalhe. Eu estou falando aqui centenas de anos depois desse evento de Moisés com a cobra, em que ele fez uma estátua ali, uma serpente de bronze, e todos os que olhavam para essa serpente então eram curados. Aí, centenas de anos depois, diz assim sobre Ezequias, rei Ezequias, que ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, ela era chamada Neustã. Vou repetir: despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Por que Deus fez uma serpente no deserto? Porque as pessoas eram picadas por cobras e quem olhasse para a serpente ia ser curado. Beleza. Agora, por que as pessoas continuam olhando para a serpente se elas não estão picadas por cobra? Por quê? Porque Deus às vezes ensina uma coisa e a gente transforma isso que a gente viveu ou que foi ensinado ou que aconteceu, a gente transforma isso no ritual. E a gente repete. E às vezes Deus vai pedir para a gente fazer algo totalmente diferente. Eu lembro que uma vez, certa moça, uma jovem que tinha se envolvido com o ocultismo, ela veio pedir ajuda para a libertação. E naquele momento que estávamos ali na libertação, alguém que estava comigo na intercessão diz assim: pastor, eu não sei porque eu estou vendo muitos fios ligados a ela. E aí eu lembro que quando eu fui colocar as mãos nela para ela orar, ela desmaiou, ela caiu apagada no chão, e ela ficou lá toda mole, apagada. E aí me veio no coração e eu disse assim: anjo do Senhor, corte todos os fios que estão no corpo dela que ligam ela ao inimigo. E eu não vi nada, não senti nada, mas eu ficava imaginando na minha cabeça, imaginando uma espada passando sobre essa pessoa. Então eu peguei e disse assim, falei: Senhor, agora levanta. Eu falei: anjo do Senhor, levanta o braço dela e corta os fios que estão debaixo do braço dela. E pasme em você, o braço dela se levantou assim e ficou em pé, e ela desmaiada. E aí eu fiquei imaginando: anjo do Senhor, passa a espada, corte todos os fios. E aí eu falei, aí eu fui testar, eu falei: anjo do Senhor, corta os fios do outro braço dela. Então esse braço que estava levantado abaixou devagar, e o outro braço dela começou a subir devagar, caído assim, como se alguém segurasse no pulso, e a mão está caída. Então, aonde tem isso? Não tem em lugar nenhum. Eu não conheço. Mas foi a direção que Deus deu naquele momento. Ezequias, ele vem aqui e ele quebra essa serpente, porque ele está falando: gente, não precisa mais dessa serpente. Só que as pessoas começaram a adorar, de adoração, aquele modelo de livramento e de cura. E não quer dizer que as pessoas estavam sendo curadas, mas elas começaram a adorar aquele modelo que Deus usou para aquele momento. Então, há movimentos que Deus faz, até nos nossos dias, há movimentos que Deus faz que com o tempo eles dispersam, eles deixam de acontecer. Por quê? Porque Deus é criativo e Ele vai fazer às vezes a mesma coisa, só que de forma diferente. Agora, não vem... fica calmo, Max, né? Agora, não quer dizer
que Deus não cura hoje, ao contrário, Ele cura hoje, Ele liberta hoje, pessoas ficam possessas hoje, pessoas precisam, se contaminam hoje, pessoas precisam de purificação hoje. Eu mandei um vídeo hoje que me pediram da Rádio Vida, para a Rádio Vida, falando de atos proféticos, ou seja, nós precisamos realizar atos proféticos hoje, as pessoas precisam de perdão hoje, as pessoas precisam de cura interior hoje, as pessoas continuam precisando de tudo que elas precisavam lá atrás, continuam precisando hoje. O que eu estou dizendo não são que essas coisas não acontecem mais, ao contrário, quem me conhece sabe, tudo isso é válido para hoje, e a gente só precisa ficar ligado porque às vezes Deus vai agir de forma diferente, e quando ele percebe que a gente está endeusando um modelo, então ele vem, quebra esse modelo e recomeça, e faz de novo. Amém? Amém? Não sei nem por que eu estou falando isso, mas vamos lá. Então aqui está dizendo que Ezequias foi lá e quebrou a imagem que já era para ter sido destruída no tempo de Moisés. Tipo, as serpentes pararam de incomodar? Beleza, pega a serpente que foi feita de bronze e destrói. E aqui, queridos, aqui está um grande perigo. Aqui está o grande perigo para nós. A Bíblia diz lá em João, capítulo 3, 14 a 17, diz assim, agora estou em João, então coloca mais centenas de anos para frente de novo, mais centenas de anos para frente. Aí diz assim, em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, eu estou lendo João, entre a serpente e quando João escreveu isso aqui, passou mais de 1000 anos. Então, e eu estou falando assim, ainda por cima, porque eu não parei para fazer essa conta, para verificar esse período. Mas, assim, era tempo de Moisés e agora Jesus já está no mundo. Então, põe aí milhares de anos aí. Aí você vê de forma clara que João, ele está citando o evento de Números 21, que é o que eu comecei essa ministração. Ele está citando o que aconteceu com Moisés e as serpentes, agora em João, para falar da vinda de Jesus. O texto mais famoso da Bíblia, ou vamos dizer assim, o texto mais importante da Bíblia é João 3,16, que diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui é o plano da salvação. Esse aqui é o porquê que Jesus veio ao mundo. Então aqui é o plano da salvação. Aí um versículo antes diz assim, dois versículos antes, diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vou de novo. Da mesma forma que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, o que João está dizendo? Ele está fazendo um paralelo da vinda agora de Jesus com Jesus lá atrás, com Moisés lá atrás. Ele está dizendo assim, o povo foi mordido pela serpente e estava morrendo. Então Deus pediu para Moisés, levanta uma serpente de bronze no deserto. Quem olhar para a serpente, esse vai ser... Quem olhar para a serpente, esse vai ser restaurado, esse vai ser curado. Então quem olhar para a serpente vai ser curado. Então quando Deus coloca no coração de João escrever, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A Bíblia está dizendo para nós que quando os homens eram mordidos por serpentes, olhava para a serpente e era curado. Agora está dizendo assim, todo homem que é pecador, ao olhar para Cristo, ao se entregar para Cristo, este é perdoado e é salvo. Amém? Amém? A Bíblia diz para nós que Jesus foi levantado assim como foi levantada aquela serpente no deserto. Só que a serpente demorou séculos para ser destruída, porque ela não valia mais, ela não tem mais valor algum.
ela virou só um instrumento de adoração. E agora a Bíblia está dizendo que o que está exaltado, e esse ninguém tira o trono, o que está exaltado agora e é objeto da nossa adoração é Jesus Cristo. Amém? Nós agora só adoramos Jesus. Só que alguém, assim como Ezequias, uma vez que, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, da mesma forma, assim como Ezequias fez no tempo dele lá em 2 Reis 18, muitas vezes nós nos convertemos a Cristo e esquecemos de destruir a imagem da idolatria. Muitas vezes nós nos convertemos a Cristo e esquecemos de destruir a imagem da idolatria. Eu lembro de um homem que a mulher dele falou assim, ele falou assim, pastor, olha, ele se converteu, só que aí só bucha na vida dele. Ele se converteu, mas começou a passar por diversos tipos de problemas. E ele disse para o meu pai, falou, não quero mais saber desse negócio de ser crente não. Porque desde quando o senhor falou para mim de Jesus e desde quando eu me converti, eu só apanho. Tá tudo dando errado na minha vida. Aí meu pai falou para ele, mas o senhor se desfez de tudo que o senhor tinha aí de outras religiões? O senhor jogou tudo fora? Aí ele falou, lógico, joguei tudo fora, mas a minha vida tá um lixo, eu não quero mais saber desse Deus não. Aí meu pai foi para casa e começou a orar por este homem. Isso aconteceu com meu pai. Meu pai foi para casa e começou a orar por este homem. E de noite meu pai teve um sonho. Neste sonho que meu pai teve, ele via este homem que estava reclamando que desde quando entregou a vida para Jesus, a vida piorou. Meu pai viu este homem pegando uma imagem de Aparecida, enrolando no pano e colocando no fundo de uma gaveta numa cômoda na casa dele. Meu pai viu isso no sonho. Aí meu pai, no dia seguinte, voltou lá. Falou assim, o irmão então jogou tudo fora? Aí falou, claro, pastor, joguei tudo fora, não tem mais nada de idolatria, nada. Aí a esposa dele gritou lá atrás, fala a verdade, homem. Aí meu pai ele falou, fica quieto, mulher. E meu pai falou, você tem certeza que você jogou tudo fora? Aí ele falou, joguei tudo fora. E a mulher lá atrás, fala a verdade, homem. Ele, fica quieta, mulher. Ele falou, joguei tudo fora, pastor. Meu pai falou assim, e o que você enrolou num pano branco e colocou lá no fundo da gaveta uma imagem da Aparecida? Aí o homem ficou vermelho, roxo, e ele disse para o meu pai, ele falou assim, senhor Manuel, eu não consegui quebrar, porque foi um presente da minha mãe. Eu não consegui quebrar porque foi um presente da minha mãe. E aí meu pai falou assim, mas você quer quebrar? Eu falei, eu quero, mas eu não consigo. Ele falou, então dá para mim. Meu pai pegou aquela imagem enrolada num pano, levou para casa onde a gente morava, pegou um martelo, quebrou tudo, colocou no lixo e a vida daquele homem passou a andar. Por quê? Por que eu estou falando disso? É só um exemplo. Porque se a nossa fé se apegar a qualquer objeto inanimado, então Jesus deixa de existir na nossa vida. Por quê? Porque Jesus ele não é Deus de mortos e a gente também não adora mortos. Maria, um grande exemplo de Deus na Bíblia, morreu. Pedro, um grande exemplo de Deus na Bíblia, morreu. Paulo, um grande exemplo de Deus na vida, morreu. Aí você pode... Judas Tadeu, morreu, está morto. Judas Iscariote está morto. Bartolomeu está morto. Maria Madalena está morta. Morreu, gente. Desculpa te dar essa notícia assim de supetão, mas morreu. Todos eles morreram. Então, quando a gente pega qualquer imagem que representa qualquer um desses, não importa se estão na Bíblia, qualquer um desses, então nós estamos participando de culto de adoração a mortos. Quando Ezequias viu aquela serpente, falou, gente, isso aqui já morreu.
Isso aqui é um atraso de vida. E a Bíblia, então, depois, é que eu não li, depois Deus vai falar que Ezequias verdadeiramente era alguém segundo o coração dele. Não chega a ser nível Davi, está ali abaixo. Mas é alguém que Deus amava, porque fazia tudo o que Deus queria. E o que Deus queria? Que alguém destruísse toda a idolatria que estava no meio do povo. Que alguém tivesse a coragem de ir quebrar tudo o que estava ali, que o pessoal usava para adoração falsa. Então, a Bíblia diz para a gente de forma muito clara de que quando isso foi quebrado, o povo passou a prosperar. Então, eu não sei qual é a sua idolatria. Pode ser qualquer coisa que te afaste de Deus. Mas quando a gente quebra essa idolatria na nossa vida, quando a gente retira essa idolatria da nossa vida, então a gente começa a prosperar. Porque agora nós estamos comprovando no mundo espiritual de que Deus é Deus. Eu lembro uma moça que ela apareceu certa vez num culto na igreja, e eu lembro que enquanto eu estava ministrando, essa moça ela ficava dando risada lá no fundo. Ela estava com uma maquiagem bem forte, mas bem forte mesmo. Sabe aquela que você apaga a luz, vai ficar só a maquiagem no ar? Então ela estava com uma maquiagem daquela bem forte, e ela sentada no canto, enquanto eu ministrava, ela só ficava dando risada. E aí, quando eu percebi isso, e isso não é a primeira vez que acontece comigo, quando acontece eu já começo, Senhor, toque essa pessoa com essa palavra. Eu fico ministrando e pensando isso. Fala alguma coisa com essa pessoa. E aí quando terminou o culto, ela foi se despedir de mim, ela estava com raiva, olhou muito feio para mim, e aí começou a falar assim, quem foi que te contou a minha vida? Quem foi que te contou a minha vida? Eu não te conheço? Você me conhece? Eu falei, não, nunca te vi. Eu falei, então por que você contou a minha vida lá inteira, lá na hora que você estava falando? Eu falei, eu não te conheço, e se eu contei a tua vida, então não fui eu, foi Deus que contou a tua vida. É interessante que essa moça, ela foi embora. No dia seguinte, passou um tempo, eu falei, se quiser vir conversar, vem, marca um horário comigo e a gente conversa. Ela marcou um horário e veio conversar. E aí eu lembro que ela chegou esquisita, meio perturbada, e ela falou assim, pastor, você não sabe o que eu acabei de fazer. Eu peguei todos os meus discos da religião afro que eu estava, quebrei tudo, e peguei uma imagem de Iemanjá, que era 1,5 metro de imagem, pastor, levei para o meio da rua, quebrei tudo, e aí vim aqui falar com o senhor. E aí eu lembro que quando nós fomos orar por ela, o Espírito não teve resistência, o Espírito foi embora rapidinho. Por quê? Porque o poder do Espírito sobre a vida dele estava na imagem de Iemanjá. Quando ela quebrou a imagem, a libertação de Deus veio rápida, porque não é que Deus usou o poder, mas não é que Deus foi essencial o poder de Deus ali. Não, o essencial foi ela renunciar àquela fé errada que ela tinha. Então, não tem como você vir para Cristo e não renunciar a qualquer outra religião. Porque Jesus não é religião. Jesus é o próprio Deus vivo na terra. Ele não é religião, ele não gosta de religião. E quando falam para ele de religião na Bíblia, quando falaram para ele, ele falou, você quer ser religioso? Então ajuda órfãos e viúvas. Essa é a verdadeira religião. Porque Jesus não veio para colocar uma religião na terra, doa quem doer. Jesus não instituiu uma religião, ele não montou uma religião. Qual a religião de Jesus? Não existe. Jesus, ele tem seguidores que seguem o quê? Jesus. Tem gente que fica, até evangélico, fica chateado comigo que eu digo assim, nenhuma igreja salva. Quem salva é Jesus Cristo. Ninguém vai ao céu por pertencer à denominação tal. E eu sempre digo assim, se você estiver em algum lugar, seja igreja, seja o que for, e no qual eles dizem assim, só aqui nesta igreja tem salvação, pula fora. Vá para outro lugar. Por quê? Porque nenhuma igreja salva. Quem salva é o Deus que é apresentado na igreja, Jesus Cristo. Se for Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é que salva. Nunca vai ser uma igreja. Porque às vezes até isso Deus precisa quebrar. Porque às vezes a gente idolatra tanto um local, uma estrutura, que às vezes até isso Deus precisa quebrar. Porque não é a estrutura que salva. É Jesus Cristo que salva.
Não é uma igreja que morreu por você, Jesus morreu por você para que você seja a igreja. Então, a Bíblia vai dizer para a gente que, assim como a serpente foi levantada lá, Jesus é levantado aqui. Se Jesus foi levantado, acabou serpente. Acabou imagem. Acabou para onde olhar. Eu só tenho que olhar agora para Cristo. Não posso olhar para mais nada. Amém? Então, a Bíblia diz para nós, de forma muito clara, que nós precisamos quebrar aquilo que nós acreditávamos antes. Então, antes de conhecer Jesus, eu não sei no que você acreditava. Eu não sei. Mas não basta apenas você acreditar em Jesus agora. Você precisa quebrar. Você precisa desfazer todas as obras que você fez quando você estava no engano. Então, se você tinha construído um altar, quebra. Então, se você tinha imagens, quebra. Então, se você tinha correntinhas, quebra. Então, se você tinha amuleto da sorte, joga fora, quebra. Então, se você tinha livros que ensinam outras coisas, queima. Não é para dar para ninguém, nem para vender para sebo. Queima. Se você tinha as coisas que você sabe que te afastam de Deus e que não tem nada a ver com a sua vida agora, rasga, quebra, queima, joga fora. Por quê? Porque essa imagem, ela não serve mais para nada hoje. Porque agora você segue um Deus verdadeiro, agora você segue um Deus vivo, agora você segue um Deus que está presente, mesmo que você não tenha nada que possa representá-lo, ele está presente simplesmente pelo fato de você invocar o nome dele. Quando você fala, Jesus me ajuda, ele está presente. Quando você está aflito, ele está presente. Quando você chora, ele está presente. Quando você está angustiada, ele está presente. Quando você se sente sem saída, ele está presente. Por quê? Ele é Deus e a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então você, mesmo que você não veja nada, mesmo que você não possa segurar nada, mesmo que não tenha um lugar para você acender uma vela, se você não precisa de mais nada disso. Você não precisa mais de uma vela de 7 dias para iluminar o teu caminho. Você não precisa mais colocar uma vela do lado da pessoa que morreu para iluminar o caminho dela. Porque agora você tem que jogar tudo isso fora. Você não precisa mais guardar uma vela de batismo para iluminar o caminho da pessoa que foi batizada. Você agora joga tudo isso fora, porque Jesus é a própria luz da tua vida a partir de agora. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, agora você não precisa mais de qualquer luz artificial. O próprio Jesus é a tua luz. O próprio Jesus é a tua luz. Amém? Então, que Deus abençoe você com essa palavra, que a graça de Deus seja sobre a tua vida, que Deus te dê entendimento. E eu creio no Espírito Santo que eu devo apenas fazer um convite aqui ainda nesta noite. Se você acreditava em qualquer outra coisa, se você nunca declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, se você nunca oficialmente entregou a sua vida para Jesus Cristo, então você pode fazer isso agora. Se você entende que só precisa de Jesus, e eu garanto para você, Ele é suficiente, então você pode agora entregar a sua vida para Jesus. Eu quero que você, aonde você estiver, que você feche os teus olhos e que você ore assim comigo e fala: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu te peço perdão por todas as adorações falsas que eu realizei na minha vida. Mas eu aprendi hoje que Tu és o único digno de ser adorado. Eu declaro que sou pecador. Te peço perdão pelos meus pecados. E declaro que o Senhor morreu e ressuscitou na cruz e está vivo. E que o Senhor salve a minha vida agora. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, depois você manda, e não tinha feito ainda, depois você manda uma mensagem para mim
nos diversos canais aí que a gente tem. Você manda uma mensagem para mim que eu quero depois ainda colocar o teu nome aqui na nossa lista de oração e continuar ainda em oração pela tua vida. É uma caminhada que a gente começa e que eu digo para você que é de grande bênção, que a graça do Senhor estará sobre você, que Deus te dará entendimento, que Deus te dará amor, que Deus te dará fruto. Amém? Do Espírito, por você ter decidido andar com Ele. Eu vou orar aqui pelos nossos pedidos de orações, né? Fora os milagres que eu já falei aí no início. Se você perdeu, então você volta lá. E mais uma vez aí, feliz Dias dos Pais aí a todos os papais que estão acompanhando ou vão ter acesso a essa ministração. Sandra Nascimento pede proteção à família, pela Thaisa, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena, libertação de vício da Thaisa, saúde do Senhor, Edenilton na UTI. Até Sandra, manda notícias pra gente aqui do Senhor Edenilton. Ailton e Luana, vida espiritual, nova porta de negócio. Elaine, que eles abriram, graças a Deus, né? Deus abençoe aí o Ailton e a Luana no negócio deles. Elaine, vida espiritual, saúde, e também pela mãe Palmira e irmã Josefa. Manda notícias da sua mãe, Elaine. Eduardo e Grace, casamento. Alessandro, pela mãe Isabel, sobrinha operada, Deise, e pela família. Laura Carvalho, vida profissional, sentimental, financeira. Agradece as orações pelo irmão Timóteo. Também pede pelo Carlos Wagner, Iago, por cura e libertação. Yasmin, por cura de ansiedade. Pastora Rosimeire pede pelo Tiago, Mateus, Rosimar e família. Adriana, vida profissional, execução de pensão. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual e também saúde aí do Isaac, graças a Deus está melhor. Aline, vida profissional, espiritual, saúde, da Dinai, Guilherme, Felipe. Maria Tatiana, família, vida espiritual e filha Sara e Isabela. Patrícia, saúde do Davi, família, vida espiritual. Paulo Rodrigues, agradece pela esposa. Rafael, vida profissional, saúde do pai Domingos. Nereide, Larissa e saúde da mãe Lourdes. E por negociação de um imóvel, também pelos amigos Luiz e Simone na luta contra o câncer. Gemima, vida espiritual, filhos Danúbia, Diego e Daniel. Laís, saúde e salvação, José pai e dos irmãos. Camila e Ana Rosa por depressão. Priscila, Renata Pimentel, luta com câncer. Leila, vida profissional, espiritual e saúde. Crisonete, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual, profissional e pela mãe. Washington, vida espiritual, profissional, liberação de aposentadoria. Anne pede pela professora Sabrina e câncer. Edilene, pela saúde. Jucineide Ronaldo, família, vida espiritual. Virgínia, Vladimir e Ana Cláudia, saúde, vida espiritual. E pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, Ruth, vida espiritual. Priscila, Dari e filhos, Ana e Miguel. Mike, Paulo César, Isabela, saúde, mãe Gabriela. Graziele, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton. Pai Edson, causa na justiça e vida espiritual de Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde e vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Bruna e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Peterson, família, vida espiritual. Que Deus abençoe cada um de vocês, que dê uma semana de grandes bênçãos, de libertação, de cura, de salvação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.